Boa noite, a professora Fernanda. Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai dar então continuidade ao assunto, né, que a gente parou na última aula, deu uma revisada, o que que era o iluminismo, quais as suas características, o que que ele influenciou. E uma das influências dele então é sobre a independência dos Estados Unidos, né, no caso das 13 colônias em relação à sua metrópole, que naquele período era a Inglaterra, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa revolução americana, que é essa revolução da independência da América, né? Ela vai ter vários fatores, tá bom? Um dos fatores deles é o aumento do controle colonial, né? O que acontece? A Inglaterra, ela entrou em guerra contra a França na Guerra dos Sete Anos, né? E ela, então, teve um custo muito alto, ficou, então, sem dinheiro em caixa. Então, ela tinha que buscar resgatar esse dinheiro para colocar em caixa. E aonde ela ia buscar isso? Nas colônias, né? Que eram, então, essas 13 colônias que se encontravam aqui nos Estados Unidos, né? No continente americano, tá bom? Então, isso vai ser uma das causas dessa revolução americana de independência. Então, esses aqui são alguns impostos, a gente vai falar sobre eles, a lei do açúcar, a lei da moeda, a lei da hospedagem, a gente não vai falar de todos, tá? A lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis que vão dar andamento, né? Vamos dizer assim, vai ter um estopim, que vai ter uma revolta no Porto de Boston. E essa revolta, então, vai dar andamento a todo o Congresso Continental, né, que vai dar início a essa declaração de independência, tá bom? A Guerra da Independência, essa guerra, né, que vai ter, ela vai receber apoio de quem? Dos franceses, tá? Então, como você tem os ingleses, né, que entrou em guerra contra os franceses então vão apoiar, né, os americanos que se encontram, né, nas colônias americanas contra a Inglaterra, tá bom? Aí a gente vai ter uma batalha e aí posteriormente vai ser reconhecido então por meio de um tratado, né, a independência dos Estados Unidos. Tá? A gente tem que lembrar que esse processo de emancipação, né, da América, dos americanos, ele tem, né, uma vertente lá nas ideias iluministas, tá bom? Então vamos lá. Que ele era só um resumo para vocês entenderem. Então vamos lembrar um pouquinho como que eram as 13 colônias. Se vocês se lembram, ano passado, né, eu falei um pouco sobre as 13 colônias. Essas 13 colônias, o que acontece? Eram ingleses que fugiam de perseguições religiosas e políticas da Inglaterra e que vieram buscar uma vida melhor nessas colônias americanas, tá? Nessas colônias em terras americanas. Esses homens e mulheres, eles acabavam o quê? Criavam uma dívida, né? Porque eles tinham gasto de viagem, então eles tinham que arrumar alguém para bancar a viagem deles e depois eles saldavam essas dívidas durante bastante tempo. A ocupação desse território, ela foi bastante diversificada, né? Nós tivemos então na região norte, né, uma construção, né, de uma comunidade autossuficiente. O que era isso? Uma comunidade que eles mesmos produziam as roupas, os calçados, eles tinham as próprias empresas. Então, assim, que tinha um mercado interno, então eles tinham tudo organizado ali, tá? E tinha uma mão de obra livre também. Então, era diferente como foi criado o norte do sul. O sul, o que acontece? Eles ainda tinham contato muito grande com a Inglaterra. O sul, eles tinham grandes fazendeiros, então grandes latifundiários, pessoas que tinham extensões enormes de terra. E nessa região, eles tinham a mão de obra escravocrata, quer dizer, né? Escravistas. Então, tinham vários escravos que trabalhavam nessas terras. Tanto que para a gente perceber um pouquinho a diferença, isso eu disse o ano passado, mas a gente vai retomar aqui, né? O sul, ele tinha um contato mais direto com a Inglaterra,
Porque eles acabavam importando muitos produtos que não existiam na região da própria Inglaterra. Enquanto o norte, a região nordeste, né, a região da parte de cima, o que acontece? Eles acabavam produzindo tudo que eles iam consumir, tá? Eu vou depois mostrar um esqueminha mais à frente para vocês darem uma olhada, tá? Então aqui a gente tem, né, um mapa das 13 colônias. Quem tiver o caderno do ano passado vai lembrar do mapa, não tá igual, né? Esse mapa tá mais bonito, né? Mas aqui nós temos então as 13 colônias. Essas colônias aqui do sul e essas colônias aqui do norte, tá bom? Vamos lá. Então, o norte, tá vendo? Ó, uma população formada por agricultores, pequenos proprietários, comerciantes e industriais responsáveis pela produção manufatureira. Então, o norte, eles eram autossuficientes. Então, eles mesmo produziam, eles mesmo fabricavam e eles mesmo consumiam, tá? Já, olha o sul, um pequeno grupo de latifundiários que formavam uma aristocracia, pessoas de poder, tá? E com uma reduzida camada média, formada por pequenos proprietários e uma grande parcela de escravos africanos. Então, ao longo do século XVI até o século XVII, essas colônias elas eram relativamente independentes da Inglaterra, tá? E aí, quando foi em meados do século XVIII, isso começou a mudar. Por quê? A Inglaterra estava passando por um processo de revolução industrial que nós já vimos. E depois eu vou fazer um vídeo também para a gente resgatar alguns conceitos. Que levou então a uma ampliação de mercados consumidores. Nós já até falamos sobre isso, tá? Então vamos dizer assim, o que é isso, professor? O que é um mercado consumidor? Então, por exemplo, a Inglaterra, ela produzia para as pessoas que moravam na Inglaterra. Só que todas as pessoas que moravam na Inglaterra começaram a consumir os produtos deles. E aí eles tinham que aumentar esse mercado consumidor, né? Então eles começaram a produzir para vender para outros países, tá? Ou pelo menos buscar em outros países matérias-primas para fazer os produtos que eles estavam fazendo na Inglaterra, tá? E aí, nessa questão aqui histórica, eles começaram então a se voltar, né, o olhar lá para as colônias da América do Norte, tá bom? O que gerou, né, que agravou essas relações, né, entre a Inglaterra e os colonos norte-americanos? A Guerra dos 7 Anos. Por quê? Essa guerra que teve entre a França e a Inglaterra, apesar da Inglaterra ter ganhado, gerou um desfalque nos cofres ingleses, né? Então eles tinham que buscar, né, dinheiro, tinham que buscar onde vamos conseguir dinheiro para colocar nos cofres ingleses, né? Se a gente ficou desfalcado por causa de uma guerra, certo? Então, toda essa situação fez com que os ingleses começassem então a criar, a gente vai ver isso lá mais à frente, vários impostos para os colonos aqui, ó, norte-americanos, para que eles pagassem esses impostos e esses impostos então fossem direcionados para a Inglaterra, tá? Essa vitória que aconteceu, né, da Inglaterra contra a França, garantiu o que para os ingleses? A posse, né, de algumas colônias francesas, principalmente umas situadas no Canadá e no Caribe, tá bom? Então esse foi algum dos benefícios que os ingleses ganharam por causa dessa guerra. Então, olha só, a gente vai ter, né, as colônias inglesas, elas tinham um comércio que era chamado comércio triangular, tá? Que aí a gente aqui eu trouxe uma figura, comércio triangular, que enriqueceu os comerciantes das 13 colônias. Então, como que funcionava? Aqui nós temos, ó, as 13 colônias, tá vendo? Né? E aí, aqui nós temos, ó, a África, e aqui, nesse pedaço aqui, a gente tem a Europa,
tá bom? Então esses colonos obtinham oferecendo peixes, peles de animais, madeira, gado e outros produtos para a América do Norte e da Inglaterra. Então era o açúcar que vinha da Antilha. Com açúcar eles faziam o quê? O rum, tá? Então o açúcar, que era o melaço, eles faziam rum, olha aqui o rum. E essa bebida alcoólica eles utilizavam para trocar por homens, aqui olha, os escravos. E esses escravos então era vendidos. Lembra que eu falei para vocês que no sul dessas 13 colônias aqui, na parte baixa, aqui, parte sul, o que acontece? Era um local onde tinham fazendeiros que só tinham trabalho de escravos, entendeu? Então isso aqui, né, o que acontece? Esse tipo aqui de, ó, podem ver que faz um triângulo certinho, ó. Vendo? Um triângulo certinho. Deixa eu colocar uma tinta aqui para vocês verem. Vamos lá, uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui, ó, um triângulo certinho. Vamos lá, risca, peraí. Entendeu? Vou voltar de novo, peraí. Então, fazia um triângulo certinho. Então, isso era o comércio triangular, onde você tem 3 países envolvidos, né? Então, aqui nós tínhamos as 13 colônias, né? A África e as Antilhas aqui, olha, onde saía o açúcar, tá bom? Isso, né? Que aí o governo inglês viu que isso estava dando muito dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Começar a criar uma taxa. Tá vendo? Criaram uma lei, que já foi chamada Lei do Açúcar, criaram uma taxa para fazer esse tipo de comércio antilhano, tá bom? Então vamos lá. Então esse foi um dos primeiros impostos. Em 1773, a Inglaterra então lançou um novo imposto, chamado Imposto sobre o Chá. A reação contra esse imposto foi muito radical, né? Os habitantes do porto de Boston, disfarçados de indígenas, olha eles aqui, ó, vendo? Aí eu trouxe uma imagem para vocês verem, né? Então eles disfarçados de indígena, né? Eles lançaram o carregamento de chá do navio inglês ao mar, tá? O que acontece? Essa companhia, que é conhecida como Companhia das Índias Orientais, ela mantinha o monopólio. Nós já aprendemos essa palavra. A palavra mono significa o único comércio. A gente até comentou algumas empresas que mantinham monopólio. Aqui no Brasil a gente deu um exemplo. Claro que existem outros exemplos, mas a gente falou quem que tinha o monopólio aqui da gasolina no Brasil, né? A Petrobras. Então é isso. Então eles tinham, nesse período, essa companhia das Índias Orientais tinha o monopólio da produção de chá, tá? Então o governo de Londres fez o quê? Né? Confiscou as armas desses colonos, publicou várias leis bastante rigorosas e fechou esse porto, que era um dos principais portos de negociação e comercialização, né, nas colônias dos Estados Unidos, tá? Onde, né, as colônias americanas. Então, e aí, o que eles fizeram? Mandaram tropas inglesas para ocupar essa região, até que todos os habitantes indenizassem os prejuízos sofridos por essa companhia. Tudo bem? Então, esse aqui, eu acredito que foi o estopim que faltava, tá? Para estourar essa revolução, né, de independência dessas colônias norte-americanas. Tá? Então, olha só, aí reagindo, né, essas colônias americanas, então organizaram o primeiro congresso, que é chamado Congresso Continental de Filadélfia, e aí exigia o fim dessas leis, né, que eu falei para vocês, essas leis que foram tomadas, bastante rigorosas, que foram chamadas de leis intoleráveis, tá? Que eram essas taxas, né, e essas sanções exigidas pela coroa britânica. Né? Como o governo inglês ele não cedeu às exigências coloniais, organizou-se então o segundo congresso, né?
E aí os participantes aprovaram então a Declaração de Independência, que foi publicada em 4 de julho de 1776, e aí eles nomearam então George Washington para comandar como comandante das tropas norte-americanas na luta pela independência que se seguiria, tá? Nessa aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente tem uma cena que representa a cerimônia de declaração de independência em 4 de julho de 1776, elaboradas por Thomas Jefferson, que é o indivíduo aqui, ó, mais alto, tá? Que é aqui, ó, que entrega o documento na pintura, tá aqui, tá? Então, espero que vocês estejam vendo. Nela, né, nessa declaração, lá você tem os princípios luministas da liberdade e dos direitos dos cidadãos, tá bom? Então, vamos seguir. Que a gente vai ver também que não funcionou bem assim. Então, essa guerra da independência das 13 colônias, ela vai durar 5 anos. Apesar, né, a gente tem que entender o quê? Que apesar do exército britânico ser bem mais equipado do que as tropas americanas, vocês concordam comigo que enviar tropa lá da Inglaterra para a América provavelmente tinha um custo financeiro enorme, tá? Fora isso, você também tem essa, como que eu posso falar? Essa locomoção de pessoas, né? Aqui, por exemplo, o exército que já está na América, o exército americano ali das colônias americanas, eles já estavam ali, então, e ainda por cima eles receberam a ajuda da França, tá? Então aqui tem aqui, quantas pessoas eles receberam da França? 6.000 homens e uma esquadra de 38 navios, tá? E aí, com toda essa guerra, né, e essa ajuda que veio de fora, a Inglaterra, né, teve que reconhecer então a independência dos Estados Unidos da América, tá bom? O Tratado de Versalhes então foi assinado em 1783 e encerrou então oficialmente esse conflito que existia entre as colônias norte-americanas e a Inglaterra, tá bom? Tudo bem? Fora isso, né, um acordo que eles fizeram é que eles tiveram que devolver os territórios que eles tinham da Espanha e da França, aqueles que eu comentei antes, lá que eles ganharam na Guerra dos 7 Anos. Então, você vai ter 2 tipos de governo ali, né, que estão querendo entrar no poder. O governo republicano, que é representado por Thomas Edison, que defendia um governo central fraco e grande autonomia dos estados, que se a gente for verificar hoje, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, é esse tipo de governo que existe, né? Não sei se vocês sabem, a gente chama estados americanos, eles têm uma constituição central, mas cada estado tem o seu próprio, sua própria constituição. Então, por exemplo, tem estados que têm pena de morte, tem outros que não, tem outros que têm prisão perpétua, tem outros que não. Então, assim, né? Por quê? Porque cada estado tem sua própria constituição. Para vocês terem uma ideia, existe até um vídeo, né, que comenta sobre essas constituições, né, absurdas que tem, né, em alguns estados. Ai, não entre de bicicleta na piscina. Né? Não sei por que a pessoa entraria de bicicleta numa piscina, né? Então, assim, não entre de roupa no mar. Então, existem algumas leis que alguns estados têm que são bem, como que eu posso falar? Deles próprios, não é de outros estados. Então, por isso que é chamado de estados independentes, tá bom? E aí você vai ter um modelo federalista, né? Que vai ser a Alexander Hamilton, que advogava a ideia de um governo central forte, limitador da autonomia dos estados. Então, em 1787, vai ser aprovada a Constituição dos Estados Unidos, combinando tanto essas propostas republicanas quanto federalistas, tá? O regime republicano vai trazer o quê? Aqueles 3 poderes que a gente já viu, já aprendeu, que são o executivo, né? O legislativo e o judiciário. E aí vai, né, ter uma Suprema Corte lá, que faz parte do judiciário, que vai manter a harmonia desses poderes e estados. A
essa Constituição vai ter inúmeros princípios iluministas, né? Quem lembra lá, né? Direito à liberdade, à vida. Então, vai ter vários, né, características iluministas, tá? Mas, apesar dessas características iluministas que existem dentro dessa declaração, né, a gente vai perceber que os homens, né, dentro da grande população norte-americana, não vai se beneficiar com essa declaração. Então, né, vamos dar um exemplo. Lá fala assim, ó, afirmavam que todos os homens eram criados iguais e dotados de direito, né? Então, assim, isso aqui, olha, tava dentro dessa declaração. Mas essa independência não vai trazer benefício para todas as populações norte-americanas, principalmente para os escravos, indígenas e mulheres. Tá? Aí aqui eu trouxe uma imagem, tá? Que mostra, né, vários escravos aqui, olha, no trato com o algodão, tá vendo? E aqui fala então, ó, escravos de origem africana não experimentaram a liberdade na nova nação que foi formada após o processo de independência. Nessa gravura de meados do século XIX, estão representados escravos operando a primeira máquina descaroçadeira de algodão nos Estados Unidos. O ganho obtido com esse equipamento fortaleceu a indústria do algodão, reforçando a escravidão nas lavouras algodoeiras. Tá? E aí tem uma questão que vocês vão estar respondendo juntamente com as outras questões que eu vou passar. Então, assim, em sua opinião, os direitos à vida, à liberdade e à busca de felicidade, lembra que esses direitos são iluministas, podem ser conciliados com a manutenção da escravidão? E aí vocês vão explicar por quê. A gente tem que lembrar, gente, que depois da independência, a gente vai ter um conflito que vai durar anos nos Estados Unidos, né? Que é a Guerra de Secessão, né? Que vai acontecer entre a região norte, onde estão, né, os estados do norte dos Estados Unidos, e a região sul, que era uma região escravocrata, né? Que tinha escravos e que mantinham, né, esses escravos ali, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, será que saiu?